Olá e boas-vindas ao nosso mergulho profundo de hoje. Nossa missão nesta análise é desconstruir algo que está por toda parte, hoje em dia. Aquela positividade tóxica, sabe? Ah, sim, aquela obrigação esmagadora de estar sempre feliz. Exato, exato. A gente vai mergulhar num conjunto de ideias que virou a cultura do autoaperfeiçoamento de cabeça para baixo. A tese central aqui é descobrir como abraçar as nossas falhas, a nossa dor e, até a nossa própria mortalidade. O que parece bem contraintuitivo no começo. Totalmente. Mas, acredite, esse pode ser o verdadeiro atalho para uma vida com significado e muito bem informada. É fascinante analisar esse material porque ele escancara uma grande ironia da nossa cultura atual. A gente vive uma obsessão coletiva em ser sempre feliz, incrivelmente rico e absolutamente perfeito. Nossa, o tempo todo. É uma pressão absurda. Pois é. Mas, se a gente pensar bem, focar excessivamente no que é positivo e naquilo que a gente quer ser só serve para nos lembrar constantemente daquilo que nos falta. É um paradoxo, né? Um paradoxo brutal. A busca incessante por ter mais nos deixa com a sensação permanente de termos menos. É exatamente isso. Então, o convite para quem nos ouviu agora é o seguinte: deixem as expectativas irreais lá fora. Vamos embarcar nessa jornada, que é bem contraintuitiva, começando com uma história que desafia absolutamente tudo que a gente aprendeu sobre o sucesso. Ah, a história do Bukowski? Isso, vamos falar de Charles Bukowski. Para quem não conhece a figura, Bukowski ele era alcoólatra, mulherengo, grosseirão, viciado em jogo e, nos piores dias, um poeta. Um currículo bem invejável para um herói de autoajuda, não acha? Totalmente. Ele passou décadas sendo rejeitado por quase todas as revistas e editoras. O trabalho dele era considerado bruto, repugnante, fora de qualquer padrão. E a vida pessoal também não era nada glamurosa. Nem um pouco. Ele vivia de um salário ridículo trabalhando nos correios, gastava tudo em bebida e acordava desmaiado no chão direto. Foi uma vida inteira de fracassos. Mas aí, aos 50 anos de idade, um pequeno editor decidiu arriscar e publicou o trabalho dele. E o resultado disso foi fenomenal. Sim, ele se tornou um sucesso estrondoso, vendeu milhões de livros e virou uma lenda da literatura underground. Seria o roteiro perfeito de superação, certo? Aquele filme clássico onde o protagonista nunca desiste dos sonhos. Mas aqui é que a coisa fica maravilhosa e subverte tudo. O epitáfio no túmulo dele, a frase gravada lá na pedra para a eternidade, é simplesmente, abre aspas, nem tente. Nem tente. E essa frase resume perfeitamente a genialidade de toda essa situação. Porque o sucesso de Bukowski não veio de uma vontade de ferro inabalável. Não teve banho gelado às 5 da manhã. Com certeza não. Não veio de tentar ser alguém melhor. Veio da completa e brutal honestidade consigo mesmo sobre os próprios fracassos. Ele sabia que era um perdedor e se sentia extremamente confortável com isso. Ele não tentou ser o que não era. E isso é um tapa na cara daquela mensagem de que a gente precisa, superar todos os obstáculos para ter algum valor, né? O sucesso dele floresceu exatamente da aceitação do fracasso. Sim, porque a aceitação evita o que a gente pode chamar de círculo vicioso infernal. É aquela armadilha psicológica hilária e trágica ao mesmo tempo. Nossa, sua parte do material é genial. A pessoa fica ansiosa por causa de alguma coisa, aí percebe que está ansiosa e começa a ficar ansiosa por estar ansiosa, tem nunca, né? Ou a pessoa se sente irritada com o trânsito, percebe que está perdendo a paciência à toa, fica irritada por estar irritada e de repente tem vontade de socar o volante do carro. Uma bola de neve emocional. Tem um exemplo muito bom nas nossas fontes sobre a nossa capacidade bizarra de pensar sobre os próprios pensamentos. Sabe quando alguém começa a assistir a vídeos da Miley Cyrus no YouTube de madrugada, vai pulando de um clipe para o outro e logo em seguida se sente um pervertido ou um inútil exatamente por estar perdendo tempo assistindo aquilo? É a nossa mente nos sabotando em looping. E para explicar como quebrar esse looping, a gente pode recorrer ao filósofo Alan Watts e à sua lei do esforço invertido. A premissa dá um nó na cabeça, mas é brilhante. Desejar experiências positivas
é, em si, uma experiência negativa. Espera, deixa eu ver se acompanhei o raciocínio. Então, querer algo bom é ruim. Exatamente, porque o próprio ato de desejar reforça que não temos aquilo. E o paradoxo se completa assim: aceitar a experiência negativa é, na verdade, uma experiência positiva. Se a gente foge da dor, sofre duas vezes, mas se abraçamos a dor, colhemos os frutos. O sofrimento gerando o resultado. Exato. O sofrimento físico e o suor na academia, que são experiências negativas no momento, geram saúde e energia, que são resultados positivos. Os erros e fracassos terríveis numa carreira geram o sucesso e a resiliência no futuro. Tentar evitar o sofrimento a todo custo é dar atenção demais a ele. Caramba, isso vira do avesso tudo que a gente ouve por aí. E por falar em tentar evitar a dor, tem uma história fantástica que nos leva uns 2.500 anos no tempo direto para os pés do Himalaia. É a história do príncipe que viria a se tornar o Buda. Um clássico sobre os extremos da vida. Pois é, o pai dele queria protegê-lo de todo o mal, então construiu muros altíssimos ao redor do palácio, garantindo uma vida de luxo absoluto. Zero dor, zero doença, zero sofrimento, todos os caprichos atendidos na mesma hora. Mas o príncipe cresceu e começou a sentir um vazio existencial enorme. Nada tinha significado, porque nada tinha contraste. É o problema da ausência total de atrito. Exato. Então ele foge do palácio. E ele vai para o extremo oposto. Vai viver nas ruas, na miséria extrema, passando fome, dormindo na sujeira, quase morrendo. E adivinha? Ele percebe que sofrer por sofrer, sem um propósito, também era inútil e não trazia iluminação nenhuma. A grande lição que o Buda destrincha depois de testar esses dois extremos, a riqueza absoluta e a pobreza absoluta, é que a vida é, inevitavelmente, sofrimento. Não tem como escapar. Não tem. Os ricos sofrem por serem ricos, lidando com paranoias e isolamento. Os pobres sofrem por serem pobres, lutando pela própria sobrevivência. A felicidade não é uma equação matemática onde a gente encontra o X, resolve o problema e ganha a alegria eterna. A felicidade é uma forma de ação. Como assim uma forma de ação? Ela vem do ato de resolver problemas constantemente. Afinal, a solução do problema de hoje é apenas a semente do problema de amanhã. A verdadeira satisfação está em encontrar os problemas que gostamos de resolver. Isso pede a entrada de um super-herói maravilhoso que é sugerido nas nossas fontes, o Panda da Desilusão. Ah, esse personagem é ótimo. Imaginem um cara vestido com uma fantasia de panda toda encardida, com a máscara meio torta e a barriga de fora, batendo de porta em porta para dizer verdades duras que as pessoas precisam ouvir, mas detestam. Aquele tipo de herói que ninguém chamou, mas que todo mundo precisa desesperadamente. Perfeito. Ele bateria na porta e diria coisas do tipo: olha, ganhar muito dinheiro é legal, mas não vai comprar o amor de seus filhos. Ou, essa sua ideia de startup não é tão inovadora assim. É o herói desconfortável que destrói as ilusões para deixar as pessoas mais fortes. E o Panda da Desilusão tem muito embasamento na nossa biologia, por incrível que pareça. Emoções negativas são ferramentas essenciais de sobrevivência e de evolução. Quando alguém bate o dedão do pé na quina de uma mesa, a dor física excruciante não é um erro do sistema. Dói demais, mas tem uma função. Exatamente. Ela ensina os limites espaciais do corpo. Ensina a não repetir o erro de chutar a mobília. A dor emocional, como o luto, a rejeição ou o fracasso profissional, tem exatamente a mesma função. Ela ensina os limites psicológicos e sociais. Negar essa dor, tentar anestesiá-la com afirmações positivas constantes, é literalmente negar a própria capacidade de adaptação e crescimento. Isso me faz querer desempacotar um clichê enorme agora. Sabe aquela pergunta clássica que sempre aparece em conversas de bar ou em entrevistas, que é o que a gente quer da vida? Todo mundo tem uma resposta pronta para isso. A resposta costuma ser sempre a mesma. O sucesso, o emprego dos sonhos, o corpo perfeito, muito dinheiro e paz mundial. Mas a pergunta verdadeira, a que separa quem faz de quem só sonha,
é outra. Qual dor a gente está disposto a suportar? Porque todo mundo quer a recompensa, mas quase ninguém quer o sacrifício. Exatamente. Tem uma analogia fantástica no material sobre a fantasia de ser um astro do rock. A pessoa ama a ideia de estar no palco, a multidão gritando o nome dela, o solo de guitarra rasgando os alto-falantes, mas detesta o processo. Detesto o trabalho duro nos bastidores. Sim, detesta carregar caixas de som pesadas na chuva, ensaiar horas a fio numa garagem abafada, lidar com cordas arrebentadas e tocar em bares vazios para 3 pessoas bêbadas. Ou seja, a pessoa queria o palco, mas não queria a dor da escalada. Isso se conecta profundamente com o que podemos chamar de tirania do excepcionalismo. Hoje, a gente vive imerso em um fluxo constante de mídia e redes sociais que nos bombardeia com os extremos da experiência humana. É só luxo e performance extrema o tempo todo. Pois é, só vemos o 0,0001% das pessoas, os mais ricos, os mais geniais, os atletas mais absurdos, as viagens mais paradisíacas. Isso distorce completamente a percepção coletiva da realidade, fazendo com que ser medíocre, ou seja, estar simplesmente na média, pareça um novo fracasso. Sendo que estar na média é o normal. Exato. Estatisticamente, a imensa maioria da vida de todos nós será banal e na média. E é engraçado mencionar essa questão de esconder a própria mediocridade, porque isso nos leva à história trágica e cômica do Jimmy. Todo mundo já conheceu alguém parecido com o Jimmy. Ele era aquele empreendedor delirante. Vivia chapado, dava calotes em todo mundo, morava de favor, não construía absolutamente nada de real, mas tinha uma autoestima inabalável. Aquele excesso de confiança que não se sustenta na realidade. Totalmente. Ele achava de verdade que as ideias dele para aplicativos ou negócios eram geniais e que quem não concordava era apenas invejoso. O Jimmy estava sempre feliz consigo mesmo, exalando confiança, mas a vida prática dele era um desastre completo. O caso do Jimmy esclarece porque o movimento da autoestima, que começou a ganhar muita força na educação a partir dos anos 70, falhou de certa forma. Acreditava-se que fazer as pessoas se sentirem especiais o tempo todo, dar troféus de participação apenas por aparecerem, resolveria uma série de problemas sociais. Mas acabou criando um exército de Jimmys. Exato. Porque a verdadeira medida de valor de alguém não é como essa pessoa lida com o sucesso ou com os seus sentimentos positivos. A verdadeira autoestima é medida pela forma como se encara com honestidade e vulnerabilidade os próprios defeitos e fracassos. O Jimmy se escondia atrás de uma falsa grandeza para não encarar a dura realidade de que precisava mudar. E para conseguir encarar esses defeitos, o material traz uma metáfora muito boa, que é a da cebola da autoconsciência. Sabe aquela cebola de verdade que faz a gente chorar enquanto descasca? A nossa mente funciona assim. A primeira camada é simplesmente entender as próprias emoções. Por exemplo, estou com raiva. Uma camada superficial. Isso. A segunda camada é perguntar o porquê. Estou com raiva porque fulano não me respondeu. Mas a terceira camada, que é onde as lágrimas realmente caem, é identificar os valores pessoais. Quais são as métricas usadas para julgar esse sucesso ou fracasso? Para ilustrar o poder dessas métricas, temos um contraste brilhante entre 2 músicos que foram expulsos de suas bandas pouco antes do estrelato mundial. Primeiro, Dave Mustaine. Ele era o guitarrista solo e foi expulso da banda que viria a ser o Metallica. Movido pela raiva, ele formou o Megadeth, vendeu 25 milhões de discos, lotou estádios e tornou-se uma lenda viva do heavy metal. Um sucesso absurdo. Mas, surpreendentemente, em entrevistas muitos anos depois, ele admitiu que ainda se sentia um fracassado. Por quê? Porque a métrica dele, o valor base que ele escolheu lá atrás, era ser melhor, mais rico e mais famoso que o Metallica. Uma métrica impossível e completamente fora do controle dele. Caramba, o cara vendeu 25 milhões de discos e chorou na entrevista se sentindo um perdedor. É loucura isso. Do outro lado, como um espelho invertido, temos o Pete Best. Ele foi o baterista expulso dos Beatles logo antes da bitomania estourar no mundo todo. Um momento terrível para se estar na banda. Dá para imaginar o nível do trauma. Ele entrou em depressão, tentou suicídio,
Mas depois, com o tempo, ele reajustou completamente a terceira camada da cebola dele. Ele mudou as métricas. Focou em construir uma família amorosa, ter uma vida mais simples, tocar bateria apenas por prazer, e décadas depois, declarou ser mais feliz do que seria se tivesse continuado nos Beatles. É a prova viva de que valores bons e ruins mudam absolutamente tudo. Valores ruins são baseados em coisas fora do controle pessoal, como o prazer constante, sucesso material para exibir aos outros, a necessidade patológica de estar sempre certo ou um otimismo implacável. E os valores bons? Já os valores bons são controláveis e baseados na realidade, honestidade, humildade e autoaperfeiçoamento. E adotar esses valores bons nos leva direto a uma fronteira crucial e super polêmica, que é a diferença entre culpa e responsabilidade. Tem uma história aqui sobre William James que ilustra isso perfeitamente. No século XIX, ele estava no fundo do poço absoluto. Tinha fracassado miseravelmente numa expedição científica na Amazônia, estava doente crônico, sofrendo de espasmos terríveis, sem rumo profissional e cogitando seriamente o suicídio. Uma situação onde quase nada parecia estar no controle dele. Pois é, a vida dele era um desastre. E grande parte disso não era culpa dele, como os problemas de saúde física. Então, ele tomou uma decisão radical. Ele decidiu fazer um experimento. Passar um ano assumindo 100% de responsabilidade por absolutamente tudo em sua vida, não importassem as circunstâncias. Uma mudança total de perspectiva. E o resultado dessa mudança de paradigma foi absurdo. Ele não só se reergueu, como se tornou o pai da psicologia americana. A distinção feita aqui é monumental. Culpa aponta para o passado, aponta para quem fez a burrada ou quem causou o problema. Responsabilidade aponta para o presente e para o futuro, para quem tem que lidar com as consequências agora. Temos exemplos muito práticos e até viscerais para entender isso no texto. Pense na seguinte cena. Se alguém acorda de manhã, abre a porta de casa e encontra um bebê abandonado na soleira. A culpa de o bebê estar ali, obviamente, não é de quem abriu a porta. Ninguém pediu por isso. Ninguém controla o que os outros fazem. Exato. Mas a partir daquele exato milissegundo, a responsabilidade de decidir o que fazer, chamar a polícia, ignorar, acolher, é totalmente da pessoa que abriu a porta. O mesmo vale para um assalto. O crime nunca é culpa da vítima, seria um absurdo dizer isso. Mas lidar com o trauma emocional, buscar terapia, tomar as providências legais, essa é a responsabilidade que sobra para ela. Essa distinção é vital, no momento em que observamos a ascensão da injustiça chique ou da chamada pornografia do ultraje, especialmente nas redes sociais. É o que mais a gente vê hoje em dia. Compartilhar a indignação atrai atenção e simpatia imediatas. Ser a vítima traz uma euforia temporária, um sentimento gostoso de retidão moral e superioridade. O grande perigo disso é que o foco constante em apontar a culpa isenta as pessoas da responsabilidade árdua de olhar para dentro, lidar com os problemas reais e, finalmente, crescer. Ficar apenas apontando dedos é confortável, mas paralisa a vida. E crescer, curiosamente, exige aprender a rejeitar. Tem um relato fascinante aqui sobre o sonho clássico do nômade digital. Aquele autorretrato viajando por 55 países, vivendo cada mês em lugar diferente. A ideia da liberdade absoluta, sem amarra, sem raízes, sem chefes. O sonho de consumo de muita gente. É o que vendem no Instagram. Mas a lição final, depois de toda essa quilometragem, foi como um balde de água fria. A liberdade absoluta é, no fundo, vazia. Não ter compromisso nenhum significa que nada tem peso real. Tudo é superficial. De sorrisos falsos por lá. Na cultura russa, as pessoas não fingem educação se não gostam de algo ou de alguém. Se o serviço é ruim, ninguém sorri. Uma honestidade nua e crua. Sim, e um professor de russo explicou o motivo. Durante a era comunista, com a escassez e o medo constante do Estado, a confiança nas pessoas próximas era uma questão de sobrevivência absoluta. Isso gerou uma cultura de honestidade brutal. Já no Ocidente, em sistemas de abundância econômica e foco no serviço, os sorrisos falsos e a simpatia artificial são estimulados pelo mercado para facilitar negócios. Para vender mais. Isso mesmo.
E isso, ironicamente, acaba gerando desconfiança nas relações pessoais, porque nunca se sabe quem está sendo genuíno de verdade. Nossa, isso faz todo sentido. E essa honestidade brutal nos leva a um ponto essencial sobre a rejeição. Para valorizarmos uma coisa X, precisamos ativamente rejeitar tudo que não é X. Fugir da rejeição, querer agradar a todo mundo, tentar abraçar todas as oportunidades do mundo é, no fundo, uma forma de arrogância. É achar que dá para viver sem limites. E por falar em limites, tem uma subversão incrível aqui de um dos maiores clássicos da literatura, Romeu e Julieta. Ah, o ápice do amor romântico, ou pelo menos é o que a gente aprende desde cedo. Exato. A gente cresce achando que é o ideal a ser buscado. Mas se a gente olhar de perto, sem o romantismo de Hollywood, é o exemplo mais tóxico de falta de limites que existe. São duas pessoas que mal se conhecem, se casam escondidas, armam uma confusão imensa envolvendo as famílias e acabam se matando após uns 3 dias. Isso não é um ideal de amor. A psicologia chama isso de codependência. É aquela ideia nada saudável de que se precisa desesperadamente do outro para justificar a própria existência, anulando as próprias vontades e limites. O contraponto a essa falta de limites e ao medo constante de rejeitar algo é a liberdade final que se encontra no compromisso. O compromisso liberta. Liberta profundamente. Comprometer-se de verdade com um lugar, com uma pessoa ou com uma causa tem um poder transformador enorme. O compromisso tira do caminho o paradoxo da escolha. Em vez de ficar sofrendo de ansiedade, imaginando se a grama do vizinho é mais verde, o compromisso foca a atenção e a energia em aprofundar e extrair o verdadeiro significado daquilo que já se tem e que realmente importa. Acho que agora é o momento de a gente mudar um pouco o tom, porque a próxima história é um soco no estômago e nos prepara para a sessão final. Há uma narrativa muito íntima no livro sobre uma tragédia pessoal, a história de um amigo de adolescência chamado Josh. Uma história bem pesada e necessária. Muito. Eles estavam numa festa num lago à noite, todo mundo se divertindo, e o Josh pulou de um penhasco para a água no escuro. Ele não sabia nadar muito bem, se desesperou e morreu afogado ali mesmo. O luto e a dor indescritível dessa perda repentina trouxeram uma epifania muito dura, mas incrivelmente libertadora. Diante do fato inegável de que a morte pode chegar numa terça-feira qualquer, não há motivos racionais para ter medo de viver. Medo do constrangimento, de tentar algo novo ou do fracasso. Essa epifania profunda ecoa ao trabalho acadêmico de Ernest Becker, um pensador brilhante que escreveu A Negação da Morte. Becker argumenta que a humanidade carrega um fardo psicológico único. Somos os únicos animais do planeta que têm plena consciência da própria mortalidade. Sabemos que o fim vai chegar. Para lidar com o terror existencial paralisante que essa certeza provoca, nós criamos o que ele chama de projetos de imortalidade. Projetos de imortalidade? Como assim? É a nossa tentativa desesperada de fazer com que o nosso eu conceitual, a nossa identidade, sobreviva ao nosso eu físico. Queremos que o nosso nome viva através da construção de um império financeiro, da criação de uma grande obra de arte, fundando religiões, defendendo ideologias ou, na forma mais comum, através dos nossos filhos. Tudo isso é uma forma de tentar enganar a morte e deixar um legado. É de arrepiar. E para ilustrar como abraçar essa ideia em vez de fugir dela, a gente é levado visualmente até o fim do mundo, literalmente. Tem a descrição de um momento no Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul, ficar em pé na beira de um precipício de 50 metros de altura. Dá para imaginar o vento batendo forte no rosto, o mar violento lá embaixo, o medo absoluto tomando conta do corpo. O instinto de sobrevivência gritando. Sim, aquele imã natural, o instinto puro puxando os pés para trás para a segurança da terra firme, mas ao forçar a mente a olhar para o precipício e aceitar a realidade brutal da queda e da morte, o terror puro e paralisante de repente se transforma numa euforia clara, pacífica e extremamente lúcida. Esse momento físico à beira do precipício é a síntese perfeita de toda essa análise contraintuitiva.
Manter a consciência ativa e constante da nossa mortalidade atua como a melhor bússola possível. Ela elimina instantaneamente, sem esforço, todos os valores triviais e superficiais. Coloca tudo em perspectiva. Completamente. Aquelas preocupações minúsculas com opinião alheia, com acúmulo de coisas sem sentido, com o trânsito, evaporam. A morte não é um assunto sombrio a ser evitado em pensamentos, mas sim a luz que dá contraste, urgência e significado à sombra da nossa vida. É ela que nos força a escolher com sabedoria onde e com quem investir o nosso tempo escasso. Nossa, que jornada intensa nós fizemos hoje em nossa análise. Fomos desde rir das grosserias e do sucesso improvável do Bukowski e seu Nem Tente, passamos pelo panda da desilusão batendo à nossa porta para estragar a festa da positividade tóxica, vimos a diferença crucial entre não ter culpa por um problema, mas ter a responsabilidade de limpar a própria bagunça, e terminamos encarando o vento num precipício no Cabo da Boa Esperança. A grande verdade que fica de tudo isso é que somos falhos, erramos muito, somos imperfeitos e, acima de tudo, inevitavelmente mortais. E a grande ironia, a mais bela de todas, é que aceitar tudo isso é de longe a nossa maior e mais libertadora força. E para fechar nossa análise com chave de ouro, já que a nossa energia e nossa atenção são os únicos recursos que realmente se esgotam rumo à nossa inevitável linha de chegada, fica uma reflexão para quem nos ouve. Se o relógio zerasse agora e a perspectiva do precipício ficasse muito clara, qual seria aquela preocupação trivial, aquela briga boba de internet ou aquela necessidade exaustiva de provar algo para pessoas que nem importam tanto, que ganharia imediatamente um sonoro foda-se, para abrir espaço para o legado que realmente vai ficar? É com essa reflexão de peso que encerramos nossa exploração de hoje. Um abraço gigante para quem nos ouve, muito obrigado pela companhia e por mergulharem tão fundo com a gente nessas ideias desconfortáveis, mas super necessárias.